Em um mundo em ruínas, quando impérios tremeram e nações sucumbiram, um homem se ergueu como a voz da resistência. Este é Winston Churchill, o homem que desafiou Hitler, enfrentou o impossível e mudou o curso da história. O seu ato de bravura ainda jovem na Guerra dos Boeres já foi mostrado aqui, então começarei a tratar história dele, após o começo da Primeira Guerra. Em 1915, ele ocupava o cargo de primeiro Lorde do Almirantado, responsável pela Marinha Britânica. Convencido de que a guerra havia se transformado em um impasse sangrento, ele buscava uma solução audaciosa. Acreditava que, vencendo os Dardanelos, abriria um corredor vital para abastecer a Rússia e quebraria a força do Império Otomano. Muitos oficiais consideraram a estratégia arriscada, mas ele depositava enorme fé na superioridade naval britânica. O ataque, no entanto, começaria a revelar falhas desde os primeiros minutos. O estreito estava fortificado de forma muito mais eficiente do que os britânicos imaginavam. Minas, artilharia oculta e a geografia estreita dificultavam qualquer avanço. Em poucas horas, vários navios foram destruídos e centenas de marinheiros perderam a vida. A operação, que prometia ser rápida e decisiva, transformou-se em tragédia. Apesar da vitória inglesa, ele foi bastante criticado, mas anos mais tarde ele teria uma nova chance. E isso começou quando os nazistas tomaram o poder na Alemanha e negociaram com os ingleses no Acordo de Munique. Chamberlain acreditava que a paz viria, mas Winston disse: entre a desonra e a guerra, vocês preferiram a desonra, e agora terão a guerra. A Alemanha invade Polônia, França, e coube a Winston dizer: eu não tenho nada a oferecer senão sangue, labuta, lágrimas e suor. Tempos depois aconteceu a queda da França e Batalha de Dunkerque, que já temos vídeo. O Reino Unido estava sozinho contra o nazismo. Winston faz o famoso discurso de lutaremos nas praias. Tempos depois os nazistas atacarão a Inglaterra, e Winston liderou os ingleses até a vitória. Neste contexto, ele soltou a seguinte frase: nunca tantos deveram tanto para tão pouco, se referindo aos pilotos ingleses da Força Aérea. Winston a qualquer custo desejava a entrada americana na guerra, por isso em 1940, ele e Roosevelt se encontraram para a Conferência do Atlântico. Ali nasceu a Carta do Atlântico, documento que estabeleceu princípios para a ordem mundial pós-guerra, incluindo a autodeterminação dos povos e segurança coletiva. Foi a primeira grande declaração de objetivos comuns entre britânicos e americanos. Após a entrada americana, Winston viajou imediatamente a Washington. Durante semanas, britânicos e americanos definiram sua estratégia conjunta, dando origem ao Comando Militar Combinado e a decisão de priorizar a derrota da Alemanha antes do Japão. 2 anos depois, o primeiro-ministro inglês e o presidente americano reuniram-se em Casablanca, no Marrocos. Com a guerra entrando em sua fase decisiva, avaliaram a campanha no norte da África e traçaram os próximos passos: a invasão da Sicília, a rendição completa das forças do eixo e a intensificação dos bombardeios contra a Alemanha. Foi em Casablanca que os aliados anunciaram ao mundo o objetivo irrevogável de exigir a rendição incondicional das potências inimigas. A Conferência de Teherã também foi importante. Foi o primeiro encontro entre Winston, Roosevelt e Stalin juntos na mesma sala. Os 3 líderes discutiram diretamente o maior plano militar do conflito: a abertura da Segunda Frente na Europa Ocidental. Ao final, Teherã selou o compromisso definitivo com a invasão da Normandia, marco que mudaria o rumo da guerra. Com a vitória cada vez mais clara contra o nazismo, os 3 líderes depois fizeram a Conferência de Yalta. Eles reuniram-se para definir o destino da Europa derrotada, a divisão da Alemanha, a ocupação de Berlim, o julgamento dos criminosos de guerra e o desenho preliminar da futura Organização das Nações Unidas. Winston ajudou a vencer a guerra, mas perdeu as eleições. Em 1946, ele disse que uma cortina de ferro desceu sobre a Europa e alertava sobre o domínio comunista no leste europeu. Ele voltaria anos depois para o cargo de primeiro-ministro. Teve de lidar com os problemas do país em reconstrução por causa da guerra e a da luta de descolonização nas colônias. Ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, mas sua saúde se debilitou devido aos derrames e morreu em 24 de janeiro de 1965. Ele tornou a primeira pessoa comum, alguém que não fosse membro da realeza, a receber um funeral de Estado,
desde o Duque de Wellington, mais de um século antes. Winston nem sempre foi visto como herói. Ele é acusado da fome de Bengala. Os defensores dele argumentam que a fome não foi intencional, mas de circunstâncias da guerra. O bloqueio japonês no Golfo de Bengala, a perda de colheitas por ciclones e doenças, a falta de navios devido à guerra. Eles afirmam que ele confiou em relatórios equivocados enviados da Índia, que minimizavam a gravidade, e que o governo britânico enviou parte dos suprimentos que conseguiu disponibilizar. Aqui encerro meu vídeo, e se você gostou, se inscreva.